De Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas, como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem, 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. "Anda, condenado do diabo!" gritou-lhe o pai, não obtendo resultado. Fustigou com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado. Depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. "Anda, excomungado!" O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar. Não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu, e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos.
Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca e, de quando em quando, se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morreram na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes. Por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena, onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raiz à toa. O resto de farinha acabara. Não se ouvia um berro de reis perdida na caatinga. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se, declarando a si mesmo que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco, e depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O loura boiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiana aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, gretavam-se e sangravam. No cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca. Encheu a esperança de achar comida. Sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se, para não estragar força. Deixaram a margem do rio. Acompanharam a cerca. Subiram uma ladeira. Chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sinhá Vitória acomodou os filhos, que arriaram, como trouxas, cobriu-os como lambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia e acordava. E, quando abriu os olhos, distinguia vagamente o monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada. Tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou no cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga, onde avultava as ossadas, e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas, chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos. Trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira
meio roída pelo cupim, arrancou touceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto, Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, farejou 1 minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois, algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre, a tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinhá Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança, que os alentava. Iam se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia e, como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo, e Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobriu o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Sinhá Vitória remexeu no baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas. Vigiava, aguardando a parte que ele iria tocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco. Achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. 1, 2, 3, 4. Havia muitas estrelas. Havia mais de 5 estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros e uma alegria doida encheu o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se. A lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também. Com a seca, a bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia por quê, mas era. 1, 2, 3. Havia mais de 5 estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sinhá Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral e a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com sede. Lembrou-se do preá morto, encheu a cuia. Ergueu-se, afastou-se lento.
para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morna sacudiu os xique-xiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga, uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou, pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Em seguida, acocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sinhá Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinhá Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinhá Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinhá Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia, a sombra leitosa crescia. As estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. 1, 2, 3, agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto, a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria. E ele, Fabiano, seria o vaqueiro. Para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió a cuia de água e o baú de folha pintada. A fogueira estalava, o preá chiava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinhá Vitória. Os meninos se espojariam. Na terra fofa do chiqueiro das cabras, chocalhos tilintariam pelos arredores. A caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas e, como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir. Fabiano curou no rastro a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de creolina e, se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou 2 gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se, com a consciência tranquila, e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as alpercatas dele faziam chape-chape. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos, e os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chape-chape, os 3 pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca, por cima, preta e mole por baixo, a lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu a albinga, pôs-se a fumar regalado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza, iam admirar-se ouvindo falar só. E, pensando bem, ele não era homem,
era apenas um cabra, ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: "Você é um bicho, Fabiano." Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano? Era. Apossara-se da casa, porque não tinha onde cair morto. Passaram os dias mastigando raiz de imbu e semente de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecer os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou as quipás, os mandacarus e os xique-xiques. Era mais forte que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraúnas. Ele sim a Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Chape-chape, as alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se. As pernas faziam 2 arcos. Os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco. Entristeceu considerar-se plantado em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo. À toa, como judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem. Era hóspede. Sim, senhor, hóspede, que se demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro, que os tinha abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia. Enterneceu-se. Você é um bicho, baleia? Vivia longe dos homens. Só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava, nas relações com as pessoas, a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito curioso, muito encherido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância. Viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o debalde. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los, bateu palmas, ecou, a cachorra-baleia saiu correndo, entre os alastrados equipais, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o rabo murcho.
Fabiano consolou-a, afagou-a, queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deveriam proceder assim. Alargou o passo, deixou a lama seca da beira do rio. Chegou à ladeira que levava ao pátio. Ia inquieto, uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente, a novilha estava curada, com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Ecô, ecô. Baleia voou de novo, entre as macambiras, inutilmente. As crianças divertiram-se, animaram-se, e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil, bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar, uma égua que não fora ferrada, nem levara sela. Haveria na caatinga um barulho medonho. Agora queria entender-se com Sinhá Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente, ela não era culpada, entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos, e eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: seu Tomás, vossa mercê não regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros, pois viera a seca, e o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo. Andava por aí, mole, talvez já tivesse dado o couro às varas, que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente, aquela sabedoria inspirava respeito, quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá. Fabiano e outros semelhantes descobriam-se, e seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha. Virava-se para um lado e para outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas, com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo, dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice! Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia, esquisitice, um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava, sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda. Só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. Descompunha, porque podia descompor. E Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem e o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem tinha dúvida? Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste. Seria despedido quando menos esperasse.
ao ser contratado, receber o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peitos, sapatões de couro cru, mas, ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás, da bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo e estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam o mundo, sem rumo. Nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada. Dormiriam bem, debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, suceder o mesmo, anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas. Ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante, como seu Tomás da bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato, como tatu. Duro lerdo, como tatu. Mas um dia sairia da toca. Andaria com a cabeça levantada. Seria homem. Um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo. Parou. Reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra, governado pelos brancos. Quase uma reis na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século. Mas se morresse de fome, ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos que gerariam outros filhos. Tudo seco em redor, e o patrão era seco também, arreliado, exigente, ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de seu Tomás da bolandeira. Coitado, para que lhe servira tanto livro, tanto jornal. Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito. Seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da bolandeira é que devia ter lido isso. Livre daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura de telhas pretas. Deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas e carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava arquejando, a boca aberta. Aquela hora, Sinhá Vitória devia estar na cozinha, acocorada, junto à trempe, a saia de ramagens, entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com Sinhá Vitória a respeito da educação dos meninos. Cadeia. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinhá Vitória pedira além disso uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água e a chita da amostra era cara demais. Fabiano percorreu as lojas
escolhendo o pano, regateando, um tostão em côvado, receoso de ser enganado. Andava irresoluto, uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde, puxou o dinheiro, meio tentado, e logo se arrependeu, certo de que todos os caixeiros furtavam no preço. E, na medida, amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde guardara os picuais. Aí, certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? Perguntou mentalmente. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que é que vossa mercê bota água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir, e Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade enriquecia-se com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira. Pobre de seu Tomás, um homem tão direito, sumir-se como Cambembe, andar por este mundo de trouxa nas costas. Seu Tomás era pessoa de consideração e votava. Quem diria? Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiana tentou na farda, com respeito, e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, o corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira. Desafasta, ordenou o polícia. Aqui tem gente. Os jogadores apertaram-se. Os dois homens sentaram-se. O soldado amarelo pegou o baralho, mas com tanta infelicidade que em pouco tempo se enrascou. Fabiana encalacrou-se também. Sinhá Vitória ia danar-se, e com razão. Bem feito. Ergueu-se furioso, saiu da sala, trombudo. Espera aí, paisano, gritou o amarelo. Fabiano, as orelhas ardendo, não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado. Vestiu o gibão, passou as correias dos alforjes no ombro. Ganhou a rua. Debaixo do jatobá do quadro, taramelou com sinhá Rita Loceira, sem se atrever a voltar para casa. Que desculpa iria apresentar a sinhá Vitória? Forjava uma explicação difícil. Perderam o embrulho da fazenda. Pagara na botica uma garrafada para sinhá Rita Loceira. Atrapalhava-se. Tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se, a figura de sinhá Rita aparecia sempre, e isto o desgostava. Arrumaria uma história sem ela. Diria que haviam furtado o cobre da chita, pois não era? Os parceiros o tinham pelado no 31, mas não devia mencionar o jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Falaria assim: comprei os mantimentos, botei o gibão e os alforjes na bodega de seu Inácio. Encontrei um soldado amarelo. Não encontrara ninguém. Atrapalhava-se de novo. Sentia desejo de referir-se ao soldado, um conhecido velho, amigo da infância. A mulher se incharia com a notícia. Talvez não se inchasse. Era atilada, notaria a pabulagem, pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso do gibão, na venda de seu Inácio. Natural, repetia que era natural, quando alguém lhe deu um empurrão. Atirou contra o jatobá. A feira se desmanchava, escurecia. O homem da iluminação, trepando numa escada, acendia os lampiões.
A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. O doutor, juiz de direito, foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando, com talões de recibo debaixo do braço. A carroça de lixo rolou na praça, recolhendo cascas de frutas. Seu vigário saiu de casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno. Sinhá Rita Loceira retirou-se. Fabiano estremeceu. Chegaria à fazenda à noite fechada, entretido com o diabo do jogo, tonto de aguardente. Deixara o tempo correr e não levava o querosene. Ia se alumiar durante a semana com um pedaço de facheiro. Aprumou-se, disposto a viajar. Outro empurrão desequilibrou. Voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo que o desafiava, a cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga, ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. Vossa Mercê não tem direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, bradou o polícia, e insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de Vossa Mercê esbagaçar os seus possuídos no jogo? Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto de reiúna em cima da alpercata do vaqueiro. Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o Jatobá. Toca pra frente, berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado. Entrou na cadeia. Ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. Está certo, disse o cabo. Faça lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos. Repetidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas, em seguida abriram uma porta. Deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se atordoado. Cambaleou, sentou-se num canto, rosnando. Por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes. Sim, senhor. Nunca fora preso. De repente um fuzuê, sem motivo. Achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como os condenados. Assim, o homem não podia resistir. Bem, passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se moído. Os olhos azulados brilharam, como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo. Sim, havia um amarelo, criatura desgraçada que ele, Fabiano, desmancharia com um tabefe. Não o tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Safado, mofino, escarro de gente. Por morte uma peste daquela. Maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorrinha. Engatinhando, procurou os alforjes que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter se perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens, exatamente o que Sinhá Vitória desejava. Encolhendo um tostão em côvado por sovinice, acabava o dia daquele jeito. Tornou a mexer nos alforjes. Sinhá Vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra-baleia vigiando. Com certeza,
haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho, mas, pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria zuretado com semelhante despropósito? Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano. Provavelmente o amarelo confundira com outro. Não era senão isso. Então, porque um sem-vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um caba na cadeia, dá-se pancada nele. Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças, e aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi. Oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia castigo? E por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse o governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade. Era fraco e ruim, jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede. Gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou à grade. E Fabiana acalmou-se. Bem, não há nada não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar a seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada, só queria voltar para junto de Sinhá Vitória, deitar-se na cama de varas. Por que vinham bulir com um homem que só queria descansar? Deviam bulir com outros. Estava tudo errado. Tinham lá coragem? Imaginou o soldado amarelo, atirando-se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça, não dava um caldo. Lembrou-se da casa velha, onde morava, da cozinha, da panela que chiava na trempe de pedra. Sinhá Vitória punha sal na comida, abriu os alforjes novamente. A trouxa de sal não se tinha perdido. Bem, Sinhá Vitória provava o caldo na quenga de coco e Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra-baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá. E envelhecendo, coitada, Sinhá Vitória, inquieta, com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso, em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Xi, que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Pobre de Sinhá Vitória, cheia de cuidados na escuridão. Os meninos sentados perto do lume, a panela chiando na trempe de pedras, baleia atenta, o candeeiro de folha, pendurado na ponta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbado, tresvariando em voz alta, e alguns homens agachados em redor de um fogo, que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochilava, a cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio. A mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos. Acordou sobressaltado, pois não estava misturando as pessoas, desatinando? Talvez fosse efeito da cachaça. Não era. Tinha bebido um copo. Tanto assim, 4 dedos. Se lhe dessem tempo, contaria o que se passara.
Ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas irou-se com a comparação. Deu marradas na parede. Era bruto, sim senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele. Vivia trabalhando como escravo, desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais, aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos, nunca vira uma escola. Por isso, não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado o ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. Enfim, contanto, seu Tomás daria informações. Fossem perguntar a ele. Homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido, cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava? Hã? Esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilros. Sinhá Vitória tropicava debaixo do baú de trens. Na beira do rio havia comido o papagaio, que não sabia falar. Necessidade. Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados, por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. Bateu na cabeça, apertou-a. Que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo? Que dizia aquele bêbado que se esguelava como um doido, gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar, muito alto, que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e a renegava às pulgas. Rapariga da vida. Certamente, de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele e os homens acocorados, o bêbado, a mulher das pulgas. Tudo era uma lástima, só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer. E havia também aquele fogo corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. Pobre de Sinhá Vitória, inquieta e sossegando os meninos, baleia vigiando, perto da trempe, se não fossem eles. Agora, Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso, como novilha amarrada ao morão, suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e 2 filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não, o soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele, entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo.
Não ficaria um para a semente, era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano gritou, assustando o bêbado, os tipos que abanavam fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória. Dormia mal na cama de varas. Os meninos eram os brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo.